Então vamos lá fazer a nossa revisão de Química do terceiro ano, tá? Ah, nós vimos sobre polimerização. Nós falamos sobre polímeros, né? O tema do nosso bimestre foi polímeros. E nós falamos da formação de polímeros, que é através da polimerização. Então, a polimerização, ela vai juntar estruturas menores, que nós chamamos de monômero, tá? Para formar o quê? O polímero. Então, a polimerização é o processo de formação de polímero, tá bom? Então, quando eu pego monômeros, e aí podem ser monômeros iguais ou monômeros diferentes, quando eu pego eles e junto, né, através da polimerização, eu tenho formado aí no final a minha molécula, que é o polímero, tá? Deixa eu ver aqui. E essa polimerização pode gerar dois tipos de polímeros. Os polímeros que são de condensação, os polímeros de adição, tá? E temos um último polímero, um último tipo de polímero, que é o copolímero. Nós vimos que os polímeros de condensação, eles geram o polímero e água, tá? Então, na reação eu vou ter o polímero final e água. Então, a minha polimerização para condensação, ele vai gerar um polímero e água no final, tá? A molécula da água. E o polímero de adição, ele vai gerar somente o polímero. O professor, pode ser diferente? O de adição? Não. O de adição, o mesmo monômero, então, fiz esse exemplo para vocês. O mesmo monômero unido gera o polímero de adição. Se eu tiver monômeros diferentes, aí eu terei a formação de um copolímero, tá? Então, monômeros diferentes, eu tenho a formação, coloquei errado aqui, eu tenho a formação de um copolímero, tá bom? Então, assim eu tenho a formação do copolímero. E para eu formar o polímero de adição, para eu formar aqui o polímero de adição, eu tenho que simplesmente unir o mesmo monômero, tá? Então, lembrando, monômero é a menor parte de um polímero, tá? Aqui fechamos. Polímeros também podem ser artificiais e ou naturais, tá? Os polímeros artificiais que a gente trabalhou foram vários, né? Dentre eles nós temos o Teflon, nós temos o nylon. Os naturais, nós temos a borracha, nós temos proteínas, nós temos celulose e o amido, tá? Com os que nós estudamos. Proteína, nós temos como monômero os aminoácidos, a celulose, a beta-glicose e o amido, a alfa-glicose. Ok? Então, basicamente, é isso que nós estudamos, né? Uma revisão rápida. Se eu tenho, por exemplo, um polímero, onde, se eu tenho polímero não, se eu tenho um monômero chamado, por exemplo, etileno, então esse é o monômero. Qual é o polímero que ele vai formar? É o polietileno, tá?
Então, basicamente é isso. Prepara aí para fazer um print. Então, basicamente é isso que nós estudamos durante esse bimestre, tá bom? E é isso que vai cair na nossa prova.